nós estamos orando com os Salmos. E se você tiver o Salmo de número 70 aberto em tuas mãos, você vai perceber já de pronto uma mensagem impactante e profunda demais. Nesse Salmo, o que nós vamos aprender é que é agora ou nunca. Socorro se pede é na hora, não depois. Não se deixa para um outro momento. Uma canção, já que estamos orando com os Salmos, uma canção nos ajudará muito a entender essa verdade por detrás desses curtos 5 versículos. A cantora Cassiane, ela afirmou uma coisa com a mais absoluta certeza, a qual devemos nos espelhar. Em momentos de desespero, nós devemos clamar e dizer: preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. E ela afirma: preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir e nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Quem está desesperado deve orar dessa maneira. Devemos lamentar pelas dificuldades que nós enfrentamos nas nossas batalhas individuais todos os dias enquanto nós vivemos. Temos que lamentar, porque elas não são poucas, elas são constantes na nossa vida. Porém, existe uma maneira correta de se lamentar por esses problemas ou batalhas ou dificuldades que nós enfrentamos. E a maneira correta é derramar diante de Deus em oração tudo aquilo que angustia a nossa alma, tudo aquilo que nos faz mal, que nos entristece, que nos angustia no mais profundo do nosso coração. E nada, gente, faz isso conosco com mais precisão do que enfrentar situações de desespero. Estar em desespero ou estar desesperado exige socorro e exige socorro urgente. Isso nos permite então dizer: se você está sofrendo, está desesperado por alguma questão na vida, clame a Deus agora, não amanhã, não depois. Essa é a mensagem do Salmo 70, um salmo que nos manda orar de maneira urgente para falarmos com Deus. E vale uma dica preciosa: quando o desespero se abater sobre o seu coração, diga sempre o que muitos dizem por meio de canções e louvores. Diga para Deus: eu preciso de uma bênção e eu não vou desistir. Eu preciso de uma bênção e só saio quando o Senhor me tocar. Gerson Rufino, também é um conhecido cantor gospel aqui no nosso país, ele declara essa verdade de uma maneira muito simples, mas também muito interessante. Com muita ênfase, ele afirma a sua fé nas orações que faz a Deus em meio às dificuldades, e ele diz no refrão: eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir, eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante, eu vou lutar até o fim. E continua: eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir para mim. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, Deus não fez a minha vida para perder, em o nome de Jesus eu vou vencer. Uma declaração muito humanista, muito de autoajuda, sim, mas se olhada exatamente com as lentes da palavra de Deus, se nós soubermos exatamente o que nós precisamos vencer na vida, ela faz todo sentido. Se você souber que tem que vencer o desespero, a angústia, a tristeza, a dor, o desânimo, o sofrimento, a falta de fé, ela se torna real na nossa vida. Socorro se pede na hora. Socorro se pede quando você está
desesperado. E como que você faz isso? Como que eu faço isso? De algumas maneiras. A primeira, clamando por ajuda. Se eu estou desesperado, peça ajuda. Outra maneira de vencer o desespero, solicitando um conselho sábio de um amigo íntimo, de um irmão na fé, totalmente desinteressado em qualquer outra coisa. Socorro se pede falando da nossa dor, gritando a dor, se necessário for, ou simplesmente orando por meio das lágrimas que correm dos nossos olhos, no total silêncio, quando as palavras somem dos nossos lábios. Tatiane Cassiano, ela tem uma frase muito interessante. Ela diz assim: às vezes, o grito de socorro, ele não tem som. Eu vou repetir isso, tamanha profundidade. Às vezes, e eu acrescento, muitas serão as vezes, o grito de socorro, ele não tem som. Ele é silencioso, ele é feito por meio das lágrimas, ele é no silêncio do quarto, no aconchego de um ambiente. Porém, acredite, mesmo não tendo som o nosso grito de socorro, Deus o ouve. E é certo, gente, não importa a forma que você clame, não importa quem clame, o poder do clamor não está em quem faz e nem na forma pela qual ele é feito. O poder do clamor e da oração está em quem a recebe e que tem toda a autoridade para atender. Suas lágrimas sinceras, quando do fundo da alma, do fundo do nosso coração, o nosso silêncio, quando o desespero ou a dor se abate e a gente não encontra palavras que possam definir esse sentimento ou essa dor, nunca serão em vão diante de Deus. Deus ouve o nosso clamor, seja por meio de uma música, de uma oração, de uma lágrima derramada, de um silêncio sepulcral na nossa alma. Muita gente prefere tentar sozinho. Muita gente prefere se esforçar para ter respostas e vitórias na vida por conta própria, sozinho. Mas acredite, o máximo que a gente consegue sozinho é chegar lá no final cansado, abatido, desanimado, derrotado, arrasado. Isso se conseguirmos chegar até o final, caso a gente não desfaleça pelo caminho. Quando enfrentamos problemas, lutas e desespero, sozinho não é a melhor solução. A Cida Brandão tem uma música que eu acho muito profunda, pouco cantada, pouco conhecida, mas fantástico. A declaração que ela faz quando ela entende essa necessidade na vida. Eu quero ler para você a letra dessa música, ou parte da letra. Ela diz assim: eu já tentei, já vi que não dá. Não dá para continuar sem a tua grande ajuda. Eu já insisti a andar com os meus pés, mas me trouxe só revés. Sozinho eu busquei a cura, com as minhas próprias mãos, não consegui. Eu falhei em desistir e pensei a cruz deixar, mas a estrada da vida já avistei e perto de ti parei. Por favor, mestre, me escuta, não sei o que fazer, não sei para onde ir. E aí ela completa: e humildemente eu vim buscar a tua ajuda, me ajuda, mesmo se eu falhar, me ajuda, mesmo se eu errar, me ajuda, pois sem a tua ajuda eu não vou chegar, me ajuda, ao passar esse deserto, me ajuda, ao fazer o que é certo, me ajuda, pois sem a sua ajuda eu não vou chegar. Em tempos de desespero, não tente sozinho. Temos a palavra de Deus, os salmos como remédios para a nossa alma, orações cantadas, louvores que edificam, em que eu posso me derramar diante de Deus e clamar por socorro, porque socorro se pede é na hora, não é depois, não se guarda. No mesmo sentido, o J. Neto, que também é um cantor muito conhecido aqui no Brasil, ele testemunha a sua luta interior quando ele insistiu e tentou por muito tempo caminhar sozinho, sem a ajuda de Jesus. Ele não conseguiu, é claro, ninguém consegue. E aí o que ele faz? Ele escreve o seu testemunho em forma de conselho e deixa registrado musicalmente para todos nós. E olha o que ele diz, como é muito próximo da nossa realidade pessoal. Caminhando sem destino,
com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando entendi que eu não ia conseguir, sem a ajuda de Jesus. E no refrão, não tente sozinho, você não vai conseguir. Carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Jesus quer ouvir o nosso grito de socorro, Jesus quer ser o nosso ajudador para enfrentarmos as lutas da vida. Davi, o rei de Israel, é o autor desse curto e lindo salmo, o Salmo 70. E ali nesse salmo, ele mostra que a oração por livramento, ela não pode esperar. A oração por livramento, ela é rápida, ela é urgente, porque quando nós estamos em sofrimento físico, emocional, espiritual, nós precisamos de resgate urgente, imediato, não amanhã, não depois, mas agora, dependendo do caso, é agora ou nunca. Socorro se pede, é na hora. Então deixe-me perguntar a você, o que tem te feito sofrer? O que tem roubado a sua paz? Seja o que for, peça socorro para Deus agora mesmo. Qual que é a sua luta que te aflige, que arranca as suas energias, seja qual for, peça socorro e livramento agora. Sofrimento, gente, não se cativa. Sofrimento não se acaricia, sofrimento não se guarda para depois, sofrimento se livra e se livra na hora, para longe de nós. Lembre-se de Cristo, nosso maior exemplo. Jesus aqui na terra, ele enfrentou o momento mais angustiante que o ser humano pode enfrentar, estando em meio às pessoas. Ele, sabendo da sua prisão iminente, da sua tortura cruel e da sua morte na cruz dali a poucas horas, Jesus entra num estado de desespero profundo, tão profundo, que Jesus vira-se para Deus e pede socorro na hora. E ele clama a Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus, se for possível, tira de mim essa dor, Pai. Se for possível, arranca de mim esse sofrimento, essa dúvida, essa angústia que está me corroendo. Jesus vira para Deus e ele clama pedindo ajuda, porque ele estava desesperado. E quem está desesperado, pede ajuda, e pede ajuda na hora. É agora ou nunca. Muitas pessoas, se você olhar pela Bíblia, fizeram o mesmo. Muitas tiveram a resposta de Deus aos seus clamores, mas, na minha opinião, um dos clamores mais lindos, mais profundos que você vai encontrar na Bíblia, envolve 2 homens, 2 cegos. 2 cegos que não aguentavam mais a vida miserável, marginalizada e humilhante que eles levavam, tendo que ficar jogados em um canto pedindo esmola para comer e para beber e assim sobreviver. 2 homens sofridos chegaram num ponto da vida que ouviram que o Messias estava passando perto deles. E quando se sabe que o Messias passa perto de nós, eles pensaram: é agora ou nunca. Muita gente mandou eles calarem a boca, os discípulos de Cristo mandou que eles ficassem quietos, no entanto, eles não ficaram, eles gritaram em alta voz dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Quem está desesperado, grita. Quem está desesperado pede socorro, e pede socorro na hora. Foi o que eles fizeram. E a resposta que eles obtiveram, eu quero falar para você, não usando o texto bíblico, mas uma canção do Fernandinho que fala desse texto, para você entender o que aconteceu. Algemado por um peso, ó quão triste eu andei, falando deles, até sentir a mão de Cristo, não sou mais como eu era, eu sei, tocou-me, Jesus tocou-me,
de paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei o seu louvor. Sabe por quê? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É o que Jesus faz. Quando se clama, quando se busca ajuda, Jesus vem com a sua mão amorosa e intervém na nossa causa, muitas vezes perdida humanamente falando. Mas os discípulos tentaram mandar aqueles homens ficarem quietos, calarem para não incomodarem o mestre enquanto o mestre passava. E deixa eu dizer uma coisa para você terapeuticamente: nunca devemos cometer o mesmo erro. Nunca vire para alguém que está sofrendo e mande a pessoa calar a boca, engolir o choro ou ficar quieto diante do problema. Muito pelo contrário, o sofrimento se livra falando, gritando, contando, colocando para fora. É o que o Salmo 70 nos ensina. É um salmo curto, um salmo de 5 versículos. Se você for um leitor assíduo da palavra de Deus, você vai ter certeza que já viu esses 5 versículos em algum outro lugar. E já viu mesmo. Esses versos estão lá no Salmo 40, do versículo 13 ao versículo 17. Logo, o Salmo 70 é um fragmento do Salmo 40 que Davi usou aqui com um propósito muito específico. Ele usou como um complemento, uma conclusão ou um pós-escrito do Salmo 69. Esses 5 versos ele extrai do Salmo 40, coloca logo depois do Salmo 69 como uma conclusão necessária. O 69 fala de desespero, o 70 diz que no desespero peça socorro e peça urgente, peça na hora. Davi sentia urgência quanto ao atendimento do seu pedido, da sua dor, do seu clamor. E ele sabia também que Deus precisava fazer justiça contra os seus inimigos, pessoas que lhe faziam mal, eram vorazes inimigos procurando a sua destruição. E assim nós vamos olhar para esses versículos, porque o que vem em seguida, a fala de Davi, é maravilhoso demais. Ele extrai os 5 versículos e de forma avulsa, agora ele afirma com pequenas modificações: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, retrocedam em desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Se você ama a salvação de Deus, por que você não diz mais isso? Por que você não escreve mais isso? Não registra isso? Como Deus é grande. Digam sempre os que amam a tua salvação. E verso 5: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Davi era rei, poderoso, guerreiro, rico, abastado, mas diante de Deus nós somos pobres e necessitados. Nós não temos força para fazer do nosso jeito ou resolver do jeito que queremos. Deus, sim. O meu desafio e o seu: seja humilde diante da santa vontade de Deus. Seja humilde e alegre-se pelo simples fato de Deus nos ouvir, de Deus parar o seu tempo e ouvir o nosso clamor, mas não se esqueça de esperar nele as respostas que só Ele dão. O simples fato de poder ser ouvido por Deus já é uma maravilhosa resposta que Ele nos concede. E se você já teve em desespero alguma vez na vida, angustiado profundamente, buscou a Deus pedindo livramento, crendo que o livramento viria, e o livramento veio mesmo, porque em Deus ele sempre vem. Se você é assim,
você clama de todo o pulmão, você clama de todo o coração, amando a salvação de Deus e dizendo: como Deus é grande. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Por isso cantamos: aleluia, te louvo sempre. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas acredite, Ele só faz isso quando a gente se permite ser cuidado por Ele, quando a gente se humilha, se entrega e deixa todo o poder nas mãos dEle. Davi é rei, é poderoso, mas ele vira para Deus e diz: minhas riquezas não são nada, eu sou pobre e necessitado. E nós sabemos que ser pobre de espírito é garantia de receber o reino de Deus como presente eterno. Vai dizer isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Deus é o nosso refúgio, é o nosso libertador e nos preserva de inimigos externos e muitas vezes de nós mesmos. O nosso desafio, então, diante desse salmo: clame urgentemente pelo socorro de Deus. Não esqueça de esperar o tempo de Deus para que as respostas venham, mas espere com fé, espere com expectativa e esperança, porque a resposta sempre vem. Clame por socorro, é agora ou nunca. Assim como Davi, eu e você devemos clamar para que Deus nos molde ou nos amolde à sua vontade, para que a gente entenda de uma vez por todas o quanto nós somos eternamente dependentes dEle. E não dá para terminar essa oração, sem lembrar de Amanda Vanessa, quando ela disse isso de uma maneira tão profunda. E hoje, há mais de um ano, numa UTI, em estado vegetativo por conta de um acidente, essa mulher sabe o quanto isso é verdadeiro, o que lá atrás com saúde ela compôs. Assim como ela, cante em forma de oração no seu coração: eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento como essa obra, mas tenho um pedido, Senhor: não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. E olha o que ela diz: sou apenas barro, pode me moldar. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo o que sobrar de mim, quebra o meu eu. Sou um vaso, és o oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em suas mãos, Senhor. E repete: sou um vaso, és o oleiro. Me preencha por inteiro. Porque sabe o que eu sou? Um eternamente dependente de Ti, Senhor. É o que eu sou. Espero que seja o que você também cultive no seu coração. Dependa de Deus em tudo, dependa de Deus para tudo. E quando bater o desespero na sua vida, a angústia, a dor e a tristeza, clame por socorro, mas clame agora, é agora ou nunca. Socorro se pede agora. Peça socorro na certeza de que a solução divina virá. E a mesma Amanda Vanessa canta numa outra canção tão conhecida e tão linda o porquê disso. E ela diz: Deus é amor e não te deixará sofrer, e ainda se vier noites traiçoeiras, e se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É agora ou nunca. Socorro se pede, e se pede na hora. Amém? Feche teus olhos e vamos fazer a oração de urgência sugerida pelo salmista e apresentar diante de Deus tudo aquilo que rouba a paz do nosso coração, que nos angustia, que nos entristece. Pai amado, assim como Davi sentiu, Deus, a urgência, a necessidade de livramento, tantos que nos ouvem, ó Deus, enfrentam a mesma situação, por si mesmo, pela sua própria saúde, pela sua condição emocional, física ou mesmo espiritual, ou sente, Deus, por alguém que ama muito
e que está passando por uma situação de desespero, Pai, mas que agora ora, apresenta diante do Senhor, nessa certeza, ó Pai, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos ouve agora. Ajuda-nos, Deus, a aguardar a resposta que vem do céu, mas ajuda, Deus, enquanto aguardamos, a clamarmos e a persistirmos no desejo sincero por socorro, por livramento que só o Senhor pode nos dar. Obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado pelo ensinamento, Deus, que o Salmo 70 traz ao nosso coração. Faça com que, Deus, tomemos posse dessa verdade eterna, Deus, e nos momentos de luta, de angústia, possamos lembrar desse Salmo e possamos clamar e pedir o socorro do Senhor de maneira urgente, porque socorro se pede, é na hora, Deus. Que bom é saber que o Senhor nos responde e nos responde com amor. Por isso entregamos nossas vidas em Tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.